Boa tarde, comecinho de noite. Já estamos na penúltima aula dessa disciplina de introdução aos estudos literários e vamos dar prosseguimento ao estudo mais cerrado da forma literária conto. Sempre lembrando que teorias do romance vão aparecer ao longo do curso para vocês. Muito provavelmente vão ser solicitadas até mais leituras de romances do que de contos. E, neste momento, então, eu priorizei o conto e, além do texto específico do Júlio Cortázar, alguns aspectos sobre o conto, né? Pedi para vocês, para hoje, a leitura dos textos do Pilha. Ali, quando eu enviei, eu coloquei só o título de um dos artigos dele que tratam disso, que chama Tese sobre o Conto, mas na sequência já vinham novas teses sobre o conto. A ideia é que vocês leiam esses dois, né? Na verdade, o Tese sobre o Conto, que foi o título de capítulo que eu reproduzi ali no comando de leitura, ele tem, acho que 3, 4 páginas só, né? Então, boa parte do principal que o Ricardo Pilha nos oferece de reflexão sobre teoria do conto está no segundo texto, Novas Teses sobre o Conto. Eu espero que vocês tenham lido, mas eu vou compartilhar e comentar coisas sobre esse texto teórico. Vejam, de novo, reincidências da disciplina, né? O Humberto Eco foi escritor, romancista principalmente, e escreveu saborosos textos de teoria literária. O Ítalo Calvino, a mesma coisa. O Júlio Cortázar, também. E o Ricardo Pilha é mais um escritor, contista, e que também tematiza sobre literatura, né? E a gente até pode incluir nesse rol de autores lidos na disciplina que fazem a gente pensar não só sobre como a literatura representa a realidade, mas também sobre o ofício de representar, né? Como ele é, o que os escritores fazem com as palavras. A gente pode incluir nessa listinha aí a própria Clarice Lispector, que não escreveu obras teóricas, mas a metalinguagem dela é tão intensa que muitas das histórias dela, os contos nem tanto, né? Os contos de laços de família são um pouco de exceção a isso. Mas tanto A Hora da Estrela, como se vocês pegarem os romances A Paixão Segundo GH, por exemplo, e alguns outros textos mais extensos dela, vocês também terão ali um tipo tão refinado de metalinguagem que é uma outra forma de se aproximar desse tema, né? Como os textos são construídos, o que é a forma de um texto literário, né? E essa é uma das recorrências que eu espero que fique bem gravada por vocês, assimilada, né? A ideia do quanto é importante a forma para dar sentido aos assuntos, aos temas. Né? O texto do Pilha, e principalmente o segundo, Novas Teses sobre o Conto, é muito expressivo em relação a isso, e assim como os textos do Calvino e do Humberto Eco, e do próprio Terry Eagleton, que esse não é, que eu saiba, não é ficcionista, mas tem essa ideia de comunicar com bastantes exemplos e de trabalhar com exemplos também um pouco literários por si só, né? Não só ele fala de literatura, mas ele fala de uma forma literária sobre esses assuntos. Então, Novas Teses sobre o Conto eu acho inspirador também, né? Tem um monte de enredos lá. Vejam, depoimento meu. Eu só li a Pata ou A Mão do Macaco por recomendação do Júlio Cortázar no texto que a gente viu na aula passada. Eu só li Os Três Mosqueteiros depois de ter lido os 6 Passeios pelos Bosques da Ficção. E a mesma coisa em relação aos noivos, a gente não leu o capítulo em que Humberto Eco fala disso. Enfim, os textos de teoria literária são convites para a leitura de mais obras. Então, talvez, eu acho que eu não li ainda todos os contos do Jorge Luis Borges que são mencionados no
nos textos do Pilha, esses que a gente vai ver hoje, né? Porque ele menciona vários contos do Borges, mas alguns que eu não tinha lido, eu li. O Emazuns, não, acho que esse eu já tinha lido. Enfim, vários deles eu li para confrontar o que ele pensou sobre as obras com o que eu iria pensar, né? E isso é válido tanto para manuais mais didáticos de teoria literária, eles também trazem exemplos, mas eu vejo vantagem nessa forma como os próprios escritores escrevem sobre as obras. Eu acho mais convidativos esses textos deles, né? Na medida em que eles também acabam usando linguagem metafórica e tal, e às vezes as análises que eles apresentam são bem subjetivas, né? A gente pode discordar delas à vontade, mas para discordar a gente tem que ter lido a obra que eles estão comentando, né? E isso eu acho bem legal. E o conto que eu ainda vou enviar para vocês, que é A Vida que Você Salva Pode Ser a Sua, da Flannery O'Connor, uma escritora norte-americana. Esse eu li depois de ter lido o texto do Pilha, né? Então, vocês também vão fazer assim, né? Hoje a gente dá uma boa espiada no texto do Pilha e, para a última aula, vocês leem o texto da Flannery O'Connor. Vamos ir para o texto do Pilha, então. Alguns fragmentos, né? Digam se enxergam. Vou deixar em letras grandes aqui. Obrigada. Tem mais um comentário aqui. Fiquei chateada com os 6 passeios pelos bosques, porque peguei um spoiler de um livro da Agatha Christie. Então, isso também acontece, né? E aqui, nesse do Pilha, também tem spoiler de várias histórias, da maioria, inclusive, que ele comenta. Mas, mesmo assim, vai acabar valendo a pena ler, mesmo sabendo o final. E chegando a isso, né? Spoiler, em geral, é a revelação do final, né? E por que a revelação do final, nem sempre, às vezes spoiler é a revelação de algum outro momento importante do enredo, né? E em romances tem mais oportunidades de spoilers, porque romances têm muitos momentos importantes de enredos, de núcleos, né? Personagens diferenciadas. Mas no conto, que é aquela questão da tensão, né? Da concentração, da intensidade para chegar rapidamente a um efeito, em geral, dar spoiler é sinônimo de revelar o final de um conto. E é justamente sobre finais de conto, e o quanto muitas vezes eles não são definitivos, que talvez seja o que mais o Pilha fala. Tá? Ele fala outras coisas, mas ele insiste na ideia de finais. Saber o assassino, né? Nada mais spoilerístico do que saber quem é o assassino num romance policial da Agatha Christie. Nem sempre é o mordomo. Então, as ênfases para o texto do Pilha. A reflexão sobre como os contos contêm, de alguma forma, desde o começo, pistas para a decifração do seu final, tá? Mas muitas vezes são pistas, não são entendidas como tais no momento de uma primeira leitura. No entanto, é importantíssima a forma como cada autor concebe esses finais. Isso tem a ver com a forma, muito mais com o assunto, tanto faz estar falando de morte, de amor, de criança que aprende alguma coisa, ou de mulher que quer odiar alguém. Tá? O assunto, o tema, não são importantes tanto quanto a forma, ou não existem sem ela, ou não ganham força sem ela. Cortázar fala isso de várias maneiras na palestra dele. E outro ponto que o Pilha também diz de novo, aquilo que a gente já leu em outros autores, é sobre a motivação para a leitura, né? Por que a gente acaba entrando em obras de ficção, e aí sempre os paralelos também, é por isso que a gente assiste filmes,
Também é por isso que a gente acompanha séries, né? Várias coisas dessa formação de um universo mental que inclui possibilidades mais fechadinhas do que as da nossa vida. Então, essa ideia de que, em relação a uma história, a gente tem o começo, o meio e o fim, e daí, depois de acabar de ler, ou de assistir o filme, ou de assistir o episódio da série, sei lá, a gente olha para trás, entre aspas, ou para trás, e pode ressignificar, incorporar elementos, né? Pensar, porque já houve alguma coisa de definitivo, o escritor não vai acrescentar mais nada naquele texto em particular, naquele episódio em particular. E com a nossa vida, claro, em relação a cada episódio da nossa vida também é assim. Mas vamos ver em que momento que o Pilha chega a comentar isso, né? Então, ele abre o texto dele, registrando uma anedota que o grande contista russo Chekhov teria criado, né? Um homem em Monte Carlo vai ao cassino, ganha 1 milhão, volta para casa, suicida-se. Então, é um mini conto na linguagem de hoje em dia, seria um argumento para uma história, né? E diz o Pilha, a forma clássica do conto está condensada no núcleo desse relato que o Chekhov acabou não escrevendo. Tá? Então, por que vale a pena contar essa história? Porque não parece óbvio esse desfecho, né? Contra o previsível e o convencional, talvez fosse jogar, perder e suicidar-se, né? A intriga se oferece como um paradoxo. A anedota tende a desvincular a história do jogo e a história do suicídio. Essa cisão é a chave para definir o caráter duplo da forma do conto. Então, talvez exista um outro enredo por trás, não é por alegria, por ter ganho 1 milhão que o sujeito iria se suicidar. E o Pilha estende esse raciocínio para quase que a totalidade dos contos. Eu já vi muito aluno de pós-graduação, empregando essa hipótese do Pilha de que todo conto sempre contém 2 histórias, uma na aparência e a outra na superfície, e já vi resultados bons e resultados mais ou menos em relação a isso, né? Então, nunca tentem provar que um conto tem 2 histórias. Isso é bastante relativo, mas é um exercício bacana, né? Podia ser incluído no roteiro de análise do texto ficcional conto, né? Verificar se dá para usar essa ideia de que existe uma história aparente e uma história submersa, né? Que não é o tal das entrelinhas, né? Nas entrelinhas mora a interpretação pessoal, e essa pode variar de leitor para leitor. Então, o Pilha insiste que não é disso que se trata, não é disso que ele está falando, da forma como cada leitor lá no final vai interpretar o que o conto quis transmitir, né? Fazer a sua avaliação crítica e tal. Não é disso. Ele fala que na forma mesmo sempre tem a história principal e tem uma outra que corre na superfície não, na profundidade, e a gente não tem acesso a ela com facilidade, né? E aí ele fala aquilo que é importante para uma das histórias é acessório para outra história. Então, vamos ver como é que ele... Então, a primeira tese dele é essa, um conto sempre conta 2 histórias. E aí ele continua, né, que contos clássicos narrariam em primeiro plano a história 1, no caso da historinha do Chekhov, seria contar o jogo no cassino em Monte Carlo, e a história 2 seria cifrada, né? Por que o cara teria motivos para se suicidar. Esse seria o conto clássico. E o bom contista vai saber cifrar uma história no meio da outra. O efeito de surpresa é produzido quando o final da história secreta aparece na superfície, né? Então, aquilo que era uma linha e meia ali, transformado em, sei lá, 3, 4, 5, 10 páginas. Então, se existem 2 histórias, cada uma é narrada, é contada de um modo distinto. Vejam, não é que cada uma tem personagens diferentes ou que tem 2 narradores, não é nada disso, é mais sutil. Tá?
É como ali, né? É uma história só. O cara jogou e se suicidou. Mas, entre aspas, tem duas histórias. A história do jogo e a história do suicídio. E aqui ele explicita: os elementos essenciais de um conto têm dupla função e são empregados de maneira diferente em cada uma das duas histórias. Os pontos de interseção são o fundamento da construção. Tá? Então, um conto que exemplifica muito bem essa teoria é O Gravador, do Rubem Fonseca, tá? Porque a gente lê com perfeição a história de um relacionamento virtual sendo construído, né? Uma mulher insegura, infeliz no casamento, e um sujeito meio estranho, né? Talvez antissocial, e o desfecho é infeliz porque ele não vai ao encontro. Essa é uma leitura. A outra é aquela que tem toda a significação da exclusão por conta do preconceito, pelo fato de ele ser paraplégico, né? A invisibilidade do paraplégico na sociedade, o preconceito em relação a ele. E essa não é contada, né, de maneira declarada, tanto que muitos bons leitores não leem a segunda história, leem só a primeira, se satisfazem com a primeira, basta para eles, acham que o Rubem Fonseca é ótimo escritor por conta da constituição da psicologia do Jorge Vale, da psicologia da Alda Alice, e não percebem a história 2, e o conto existe sem a história 2. No entanto, a história 2 é a principal, né? Então, ali é um exemplo tão claro, né, de que a teoria do Pilha tem algum fundamento que deixa os outros contos muito para trás, né? Mas, na sequência, ele fala de outros tipos de relação, né, entre uma história e outra. Deixa eu ver o que tem aqui no chat. Não é isso. Agora eu não vou conseguir olhar o chat, então talvez não seja o chat, algum aviso que chegou aqui. Então, o conto do tipo clássico, do tipo do Edgar Allan Poe, né? Sejam os contos policiais, sejam os contos de terror do Edgar Allan Poe, conta uma história e sinaliza que tem uma outra, né? E o conto moderno, que é o caso do Rubem Fonseca, conta as duas como se fossem uma só. Né? Se vocês tiverem um tempo de ler A Pata do Macaco, ou A Mão do Macaco, pensem de que tipo de conto se trata, se é um conto mais para o moderno ou mais para o conto clássico, né? E que duas histórias seriam essas. Além disso, o Pilha faz menção à teoria do iceberg de Hemingway, que o Hemingway nem escreveu pensando especificamente em contos. Ele não é muito claro, é outro escritor, né, grande contista, romancista, também não é um teórico, e circula bastante também essa ideia dele de que a boa história sempre narra um pouquinho de algo que é muito maior lá embaixo, né, como a historinha que a gente lê é a pontinha de um iceberg imenso que está escondido embaixo do mar. Então, o mais importante acaba não sendo entregado ou entregue para o leitor, né? O leitor tem que trabalhar para construir a totalidade de uma boa história. A boa história é construída com coisas que não são ditas, com subentendidos e alusões. Ele dá exemplo do Grande Rio de Dois Corações. Esse foi um exemplo que eu fui atrás dessa narrativa do Hemingway e falei e pensei que ele diz que as coisas que aparecem têm a ver com a descrição de uma pescaria, mas, na verdade, esse pescador está o tempo todo angustiado por traumas de guerra que ele tem. Só que nesse conto, né, nessa parte chamada, né, o capítulo, O Grande Rio dos Dois Corações, não tem nada que indique, mas nada que indique esses traumas. É realmente, para mim, daí, lendo só essa parte, eu li uma história muito menos pulsante do que outras do Hemingway, uma história sem graça de um sujeito pescando. Mas aí o Pilha tinha me informado que esse mesmo personagem, Nick Adams,
em outras histórias carregava esses traumas de guerra e tal. Mas é complicado, né? Porque se a gente lê só O Grande Rio dos Dois Corações, o que a gente lê efetivamente é uma história de uma pescaria. Mas para vocês lerem depois. E aí o curioso do Pilha é que ele fica imaginando como é que, pelo estilo de alguns escritores, né, estilos muito marcados, como o do Hemingway, do Jorge Luis Borges e do Kafka, como é que cada um deles escreveria e entregaria para o leitor determinados enredos. Então, sobre o Kafka, ele diz que, em geral, o Kafka conta com clareza e simplicidade a história secreta e narra sigilosamente a história visível, até convertê-la em algo enigmático e obscuro. O universo do Kafka é tão virado do avesso, né, que inversões de todos os tipos acontecem, né? A gente teve uma ideia de inversões, de um mundo que parece meio invertido lá com aquelas cidades invisíveis do Ítalo Calvino, mas no Kafka é uma inversão que causa angústia, né? As personagens estão sempre perturbadas naquelas histórias, né? E então, em relação à história principal e à história secreta, ele inverteria, né? Então, como é que ele narraria a historinha do cara que se suicidou depois de ganhar no cassino, né? Isso na cabeça do Ricardo Pilha, né? A história do suicídio na anedota de Chekhov seria narrada por Kafka em primeiro plano e com toda a naturalidade, né? Então é um drama, o cara quer se suicidar e vai se suicidar. O terrível estaria centrado, é um drama, mas que é encarado com naturalidade. O terrível estaria centrado na partida, narrada de modo elíptico e ameaçador, tá? Porque o Kafka tem esse efeito, coisas que seriam a metamorfose não é o melhor exemplo, né? Ali o cara se transforma num inseto, mas em textos como que não são nem contos, né? Que são romances, como O Processo ou Castelo, as coisas mais banais se transformam num pesadelo nas narrativas do Kafka, naquela atmosfera meio de sonho, mas de sonho ruim o tempo todo, e aí faz sentido que ele diga, que o Pilha diga isso, né? Que para o Kafka contar sobre um suicídio é bem normal, mas talvez ele conseguisse cifrar no meio dessa história de suicídio uma partida de lá no cassino, né, do cara ganhando dinheiro, mas sofrendo ao ganhar dinheiro ou algo parecido, né? Se sentindo ameaçado, sei lá. E ele vai construindo, né? A imaginação do Pilha é bastante fértil. No Novas Teses sobre o Conto, ele continua esmiuçando esse tipo de reação não, de teoria, né? De que um conto sempre tem duas histórias. E aí ele já abre esse segundo texto falando que ele vai fazer reflexões sobre os finais das histórias. Ele começa dizendo: estas teses são, na realidade, um pequeno catálogo de ficções sobre o final, sobre a conclusão e o desfecho de um conto, e foram inspiradas desde o princípio em Borges e em sua maneira particular de rematar suas histórias, sempre com ambiguidade, mas também sempre com um eficaz efeito de clausura e de inevitável surpresa. Tá? Então, vamos pensar se isso aqui serve para a pata do macaco. Eu acho que serve, não? Um final bastante ambíguo, mas um final, de alguma forma, surpreendente. Depois a gente fala sobre isso. E ele fala sobre diversos contos do Jorge Luis Borges. Volta ao Kafka. Nesse parágrafo aqui. Uma noção de espera e de tensão rumo a um final secreto e único de um relato breve há de ser o ponto de partida destas notas. O ponto de partida dele, Pilha escrevendo, é pensar que o tempo todo nos contos o leitor está esperando aquele desfecho e que tudo gera uma grande tensão
e o final muitas vezes é surpreendente, né? Aí ele conta a fábula que foi o Ítalo Calvino que contou, outro escritor que a gente leu alguma coisa dele, né? A fábula do artista que foi contratado para desenhar um caranguejo. Uma história oriental, uma história daquelas bem delicadas, né? E o rei queria que esse artista desenhasse um caranguejo e ele pediu 5 anos para desenhar o caranguejo. Acabados os 5 anos, ele pediu mais 5 anos para desenhar um caranguejo. E isso lhe foi concedido, né? E, digamos, remunerado. E aí, num instante, num segundo, ele desenhou finalmente o caranguejo e saiu o caranguejo mais perfeito, né? Então, essa ideia da preparação da arte como algo com uma temporalidade muito diferente daquela da execução de outros tipos de tarefa. Então, aí tem uma reflexão sobre o como construir obras de arte, tá? Que é uma forma diferente de se relacionar com o tempo e com a realidade. Ele extrai conclusões, né? Decididamente, o conto que Calvino conta é uma fábula moral sobre a forma, uma fábula sobre a moral da forma, né? Para que surja aquele caranguejo instantâneo, a elaboração é muito intensa, né? Ou seja, aquela história é uma parábola sobre o final e sobre o remate. Se não existisse caranguejo, que história seria essa, né? Ele vai existir, ele acaba sendo desenhado, mas tem toda uma história para a elaboração dessa forma que pode parecer muito fácil de desenhar, muito fácil de fazer. Para começar, o relato de Chuang-Tze termina às avessas. Há uma expectativa, não pode pintar, e uma solução, que é o contrário daquilo que o bom senso espera que aconteça. A solução parece um paradoxo, mas não é, porque não há relação lógica entre os anos perdidos e a rapidez da realização. Então, causa algum estranhamento. O final implica mais do que um corte, uma mudança de velocidade. Existem tempos variáveis, momentos lentíssimos, acelerações. Nesses movimentos da temporalidade se joga o remate de uma história. Uma continuidade deve ser alterada, algo trava a repetição. Por aí ele vai. Depois ele tenta simular como é que outros escritores contariam essa historinha do caranguejo, né? E de Kafka, novamente, ele invoca aquela característica do Kafka das personagens sempre angustiadas, sempre insatisfeitas consigo mesmas, né? Ele diz que na história do Kafka o desenho já estaria pronto há bastante tempo, mas o sujeito, o artista, não teria coragem de mostrar, né? Porque seria alguém ali naquela linha. Kafka nos faria supor que para todos o quadro é perfeito e está terminado, menos para o próprio artista, né? Isso me fez lembrar da historinha do Paulo Leminski, já era uma vez, a historinha que não sabia que tinha enredo. O que quer dizer terminar uma obra? De quem depende decidir que uma história está terminada? E pensem, não é conto, mas pensem no final de A Hora da Estrela também, o quanto tem de elaboração ali, se vocês ficaram satisfeitos com aquele final, né? É um final que tem todo um investimento de Rodrigo SM e de Clarice para que seja a Hora da Estrela, né? É uma Hora da Estrela que ninguém desejaria, né? Todo mundo que criou empatia com a Macabeia esperaria outro final, mas sendo o que é, né? O encontro com a estrela do Mercedes-Benz, né? Que a mata e não a hora de ser a Marilyn Monroe que ela tanto gostaria de poder ser, né? É um final bastante elaborado, é uma cena extensa, né? Macabeia ali deitada no chão, mas eu já ouvi muitos relatos de leitores que ficaram insatisfeitos com esse final, tá?
por motivos diferentes, não só por ser uma tragédia, por outros motivos também. Então, ali para frente, o Pilha comenta essa questão de os leitores, às vezes, não se satisfazerem com um determinado final. E ele comenta sobre o conto que vai ser comentado na sexta-feira, tá? Essa fabulazinha da escritora norte-americana Flannery O'Connor, que contava. Tem uma tia, isso é entrevista provavelmente, né? Tem uma tia que pensa que nada acontece num relato, a menos que alguém se case ou mate outro no final. Escrevi um conto em que um vagabundo se casa com a filha idiota de uma velha. Idiota no sentido da doença, da idiotia, né? De uma dificuldade, aquilo que torna um adulto alguém com o raciocínio de uma criança de 2 anos, né? Então, no dicionário, se a gente procurar idiotia ou idiota, a primeira definição, acho que é essa, inclusive, né? De um traço característico, uma patologia, né? Que faz com que a pessoa tenha um retardamento mental, né? Então, idiota nesse sentido. Escrevi um conto em que um vagabundo se casa com a filha idiota de uma velha. Depois da cerimônia, o vagabundo leva a filha em viagem de núpcias, abandona num hotel de estrada e vai embora sozinho conduzindo o automóvel. Bom, essa é uma história completa. E, no entanto, não pude convencer minha tia de que esse era um conto completo. Ela queria saber o que acontecia com a filha idiota depois de abandonada. Tá? Então, spoiler dado, vocês vão ler a história já sabendo que no final a moça que tem problemas mentais é abandonada, né, pelo marido na noite de núpcias, digamos assim. Mas vocês vão ler da mesma maneira, né, para ver o que causou essa insatisfação da tia, da autora, em relação ao final, que ela achou que a história tinha ficado pela metade. E aí o Pilha comenta: os finais são formas de encontrar sentido na experiência. Lembrem de Humberto Eco falando coisas semelhantes a essa. Sem finitude não há verdade, como disse o discípulo de Russell. E, pelo visto, a tia de Flannery não encontrou o sentido dessa história. Sem finitude não há verdade, é claro que é uma frase muito relativa, né? E somos todos, vocês mais do que eu, um tanto pós-modernos, sabemos que a fragmentação é a palavra de ordem nesta época, que muita coisa independe de chegar ao seu final para fazer sentido, né? Mas a gente respeita também essa forma de valorizar as coisas terminadas, acabadas, que nos ensinam a lidar com essa constituição de sentidos, né? Ele continua o comentário em relação a essa história. A tia da Flannery não encontrou sentido, por isso queria uma continuação. O final põe em primeiro plano os problemas da expectativa e nos defronta com a presença de quem espera o relato. Não se trata de alguém externo à história, não é a tia de Flannery, mas de uma figura que faz parte da trama. No conto de O'Connor, o título está em inglês ali, né? The Life You Save May Be Your Own, é a velha sovina que quer se livrar da filha demente. É ela quem recebe o impacto inesperado do final. A ela destina-se a surpresa que não se narra. E também, certamente, a moral. Perde o carro e não consegue se desvencilhar da filha. Então, aí tem toda uma interpretação, né? O que importa nessa história, já que a moça não tem muita ação, né? Vocês vão ler, o começo da história é um diálogo entre a mãe e o pretendente, né? O cara que aparece lá para fazer serviços e acaba vendo na moça alguém casável, né? Então, a moça não é a protagonista da história, talvez, não é em torno dos desejos dela que a história gira em torno dos desejos da mãe, né? E é isso que ele fala aqui. Isso vai fazer muito mais sentido para vocês depois que vocês lerem a história da Flannery. E aí ele fala, essa surpresa foi surpresa para a mãe da moça, né? Ou viria a ser, né? Quando ela soubesse.
E aí ele fala sobre quem é que recebe o efeito da história, né? Nas histórias tradicionais, tipo Belas Artes me contou, né? Tem o Belas Artes que está contando as histórias e a gente supõe que tem alguém que está escutando um narrador oral, ouvindo e reagindo àqueles fatos, né? Em outros momentos interessa mais dizer que os fatos e a surpresa deles causa efeito em alguma personagem. No caso da Macabeia, quem que é impactado pela morte? Pela forma como a metalinguagem é entregue para o leitor, é o próprio Rodrigo SM que morre junto, né? O leitor talvez morra junto também, mas do leitor a gente não sabe. O leitor somos nós e é todo mundo mais que estiver lendo. Mas o Rodrigo é impactado, né? É ele que inventa a história e ele mesmo é impactado pela história. Então, essas coisas da experimentação linguística da Clarice Lispector, né? Que constrói uma história bem original desse ponto de vista. Então, ouvir ou ler a obra de Borges, essa parte da oralidade, neste momento eu não vou comentar, mas lembrem que a gente trabalhou com contos que aproveitam essa coisa de a simulação de que a história está sendo contada naquele momento, com todos os comentários paralelos e todas aquelas metalinguagens também. Não sei nem o que aconteceu com o João, deixa para... Ou que Belas Artes fala, deixa o final da história do João para outro dia, agora vou voltar a contar a história da Rosa, né? Então, esses comentários paralelos que têm a ver com a presença de um narrador ali entregando a história e, assim como entrega, guarda também, né, estrategicamente as suas surpresas, esconde partes que não interessa revelar logo de cara. Então, o bom contador de histórias é esse que está narrando a pontinha do iceberg, mas os leitores, os ouvintes, têm na cabeça muito mais coisas circulando, né? Pensando em qual vai ser o final e como a história vai se desenrolar. Ele cita outros relatos do Jorge Luis Borges, fala sobre efeitos trágicos. E teoriza mais um pouco sobre essa questão da recepção, né? No fundo, todos somos a tia de Flannery, queremos que a história continue, sobretudo se a noiva acabou abandonada num posto de gasolina, nessa expectativa por um desfecho mais favorável. Todas as histórias do mundo são tecidas com a trama de nossa própria vida. Remotas, obscuras, são mundos paralelos, vidas possíveis, laboratórios onde se experimenta com as paixões pessoais. Os relatos nos defrontam com a incompreensão e com o caráter inexorável do fim, mas também com a felicidade e com a luz pura da forma. Não? Mesmo quando a história é infeliz, boa literatura é aquela que encontrou, que forjou, né, uma ótima forma para revelar aquele conteúdo. A tia de Flannery está na vida, e na vida há encruzilhadas, redes, círculos, e os finais se associam ao esquecimento, à separação, à ausência. Os finais são perdas, cortes, marcas no território, traçam uma fronteira, dividem, escandem e cindem a experiência, mas, ao mesmo tempo, em nossa convicção mais íntima, tudo continua. Então, está filosofando, está sendo bastante digressivo em relação a essas expectativas de leitor, seja pelo final daquela história ou pela continuidade dela, né? E a gente já comentou sobre as continuações que os fãs escrevem, né? Que estão em evidência já, né, nos últimos, 20 anos, é só a prova disso, né? É tanto envolvimento que o leitor vai lá e continua por conta própria a história, acaba desembocando em outras histórias, né? Fala mais sobre contos de Borges. Ficou faltando leitura de conto de Borges para
nesta disciplina. Depois fala sobre um filme de quem mesmo? Como esse diretor de cinema, o Bergman, Ingmar Bergman, concebeu um filme a partir de certas percepções e tal, depois ampliou a história. Deixa eu pular estas partes aqui. Uma história de um pouco de terror, de um homem que vai se transformando em pássaro. Querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Finais semelhantes a sonhos. Mais relatos do Jorge Luis Borges. Um realismo que é rompido por alguma coisa menos realista. E o final é ainda mais metafórico e mais criativo, digamos assim, né? Ele avança, ele cita até o retrato do Dorian Gray, aqui no finalzinho, né? Aqui não é uma história, é a imaginação do próprio Ricardo Pilha. Chuang Tse pinta a borboleta, sonha e ao despertar não sabe se é um homem que sonhou ser uma borboleta ou uma borboleta que agora sonha ser um homem. Desse modo, a história do quadro, a maneira da metamorfose de Kafka, mas também a memória do retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, é a história de uma mutação e de um destino. Também são assuntos bem bons para contos impactantes. E termina dizendo o seguinte: a arte de narrar é uma arte da duplicação, é a arte de pressentir o inesperado, de saber esperar o que vem nítido, invisível, como a silhueta de uma borboleta contra a tela vazia. Surpresas, epifanias, visões. Na experiência renovada dessa revelação, que é a forma, a literatura tem, como sempre, muito que nos ensinar sobre a vida. E a gente rebobina os 6 passeios pelos bosques da ficção novamente. Então, temos essa teoria de que toda história, de todo conto tem 2 histórias, uma que corre mais à superfície e outra que corre mais escondida. Então, pergunto para vocês como é que vocês leem A Pata do Macaco a partir dessa possibilidade, né? Qual seria a história da superfície, qual aquela que não foi contada com clareza, né? Mas, além disso, é uma experiência de leitura de conto de terror, né? Conto clássico de terror. A Pata do Macaco, A Mão do Macaco, é uma narrativa do comecinho do século XX. O autor não é famoso por outras histórias, né? Aqui no Brasil, nem sei se tem outras obras publicadas dele, deve ter, mas eu mesma não li, né? Então, o W.W. Jacobs é um autor que ficou famoso por esse conto, por essa história, que tem várias versões, né? Em tudo que é mídia, tem filmes, não sei quantos. Na Netflix tem um filme, não assisti, mas agora tem um, porque é mais ou menos recente, né? Mas tem outros filmes que já foram feitos antes. Então, é uma história que circula bastante, né? O Jacobs viveu bastante, né? Viveu uns 40 anos no século XIX, mais uns
40, né? Morreu na época da Segunda Guerra Mundial. Essa história é bem ali do comecinho, né? Foi publicada em 1902. Então, vamos olhar para ela. Não sei se vocês tiveram tempo de ler. Onde está a história? Acho que não está dando certo. Troquei os arquivos, o que apareceu foi uma análise de A Pata do Macaco. Fica a dica, né? A recomendação é uma análise bem didática e bem boa ao mesmo tempo, né? Feita por uma pesquisadora chamada Fabiana Ferreira Cordeiro. E ela escreve 19 páginas sobre A Pata do Macaco, mas não era isso que eu queria mostrar para vocês. E sim o próprio conto. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Falem alguma coisa. Para falar se está aparecendo, professora? Isso eu sei que não está. Eu levo mais tempo. É que eu tava assistindo pelo celular, daí eu acabei de mudar para o computador. Então o áudio tá um pouco atrasado para mim. Pois é, eu não estou entendendo aqui o que eu estou compartilhando, o que eu não estou compartilhando. Tá esquisito para mim. Mas acho que agora deve ter dado certo. Agora foi? Agora foi. Então, essa é uma edição um pouco esquisita, porque ela traz 3 traduções praticamente iguais e não tem a autoria, não sabe quem traduziu, e tudo indica que é um livro em papel, né? Mas é curioso isso de 3 traduções, porque o conto gira em torno do número 3, né? Tem muitas coisas nesse conto que vão de 3 em 3, 3 doses de uísque, 3 pessoas, 3 pedidos, 3 donos da pá, e a edição foi feita dessa maneira. Ainda vem com um paratexto na qual o Rubem Fonseca, que é um dos tradutores, deduzo que seja quem traduziu a primeira das versões, a primeira das 3 traduções que aparecem nessa edição, mas nem isso não fica claro, ou seja, é uma edição bem esquisita. Mas o Rubem Fonseca, então, comenta que ele contava muitas vezes essa história para os filhos dele, e que ele alterava os personagens e tal. E diz o Rubem Fonseca que esse é o conto mais antologiado da literatura de horror em todos os tempos. Não sei se é verdade, né? Acho que os contos do Edgar Allan Poe são mais frequentes em antologias, mas, enfim, Rubem Fonseca gostava bastante dessa história, né? Então, no conto, já começa com uma ambientação daquelas dignas de filme ou de história de terror, com umidade, frio, tá? E um jogo de xadrez rolando. Então, as personagens são
o casal com seu filho adulto, o pai e o filho, Herbert, estão jogando xadrez no começo. Então, em relação àquelas características do conto, as perguntas que eu vou fazer são possíveis de serem respondidas por alguém que tenha lido a história até o final, né? E não vou dar o spoiler ainda. Daqui a meia hora, né, quando encerrar a análise, sim, se vocês não leram, vão ficar sabendo do final, sem ter lido tudo, né? Eu vou ler algumas passagens. Mas pensando que tudo conduz um conto rapidamente para o seu final e que a estratégia do autor deve ser ganhar o leitor por nocaute, né? Ele não tem o tempo de um ficcionista romancista para ir espalhando a história dele ao longo do tempo e das páginas e lá no final ganhar o leitor por pontos. Ele tem que ser ágil, né? E também é célebre outra expressão do Chekhov, de que se um contista coloca na sua primeira página um machado, não sei se é um machado, um martelo, sempre troco o exemplo, na decoração, na ambientação do espaço em que começa a história, aquele objeto vai ser usado ao longo do conto, né? Que nada deve sobrar, o que também é muito relativo. É claro que algumas coisas vão sobrar e outras é que vão ser aquelas mais significativas para a compreensão da história, da simbologia que ela traga, ou do seu final. Então, o começo é essa ambientação e esse jogo de xadrez. Fora da casa, era uma noite fria e úmida, mas na pequena sala de visitas da Vila Laburnum, o Labor, não sei lá como é que pronuncia isso, as cortinas estavam cerradas e o fogo ardia na lareira. Pai e filho jogavam xadrez. O primeiro possuía ideias sobre o jogo que envolviam jogadas radicais, expondo o rei a perigos desnecessários, o que provocava comentários da velha senhora que calmamente fazia tricô perto do fogo. Então, nessa partida de xadrez, alguma coisa está para ser decidida. Eu acho um bom começo para um conto que não é tão curto, né? Quem leu viu que ele se estende um pouco, ele é dividido em 3 partes, né? De novo, a ideia dos 3. São 3 partes, não muito extensas, mas também não são tão curtinhas assim. E aí, logo na sequência, ouça esse vento, disse o Sr. White, que, notando um erro fatal cometido quando já era tarde demais, queria evitar que o filho o percebesse. Então, o pai já percebe que vai perder aquela partida e tenta desviar a atenção para o vento, que é outro elemento de uma ambientação soturna. Na sequência, o filho dá o cheque, né? O pai se arriscava e o filho aproveitou para ganhar a partida de xadrez. Na sequência chega um visitante e então tem um pouco de distração, né, entre os 3 membros da família. Vejam, eles estão na calma de uma noite um pouco fria, úmida e tal, mas eles estão ali em paz, né? A família não sente falta de nada. E aí chega esse visitante que demora um pouco a entrar e o comentário que aparece na sequência é sobre o quanto esse lugar onde esses 3 moram é afastado de tudo, tem lama em volta, dificulta a chegada de algum visitante. E tem alguma tensão ali porque o pai perdeu a partida de xadrez, mas nada muito, muito grave. E aí se instala esse visitante dentro da casa da família e se apresenta, né, para quem ele não conhecia como primeiro sargento Morris. Aí já é recebido com uísque e tal. Ao terceiro copo, seus olhos se tornaram mais brilhantes e ele começou a falar. Então, de novo, o número 3. Que não é uma curiosidade, né? É muito frequente o 3 como o número daquilo que é definitivo, né? O 1 é só o 1.
o primeiro e o segundo, né, num binômio, criam uma relação de espelho ou de oposição entre um e outro, né? Então, simbologias do espelho, por exemplo, tem a ver com o 2, a similaridade, a diferença, mas o 3 é aquilo que possibilita um passo a mais, né? Uma relação dialética, um acréscimo de tese, antítese, o 3 é a síntese. O triângulo tem toda uma simbologia em torno de uma completude, né? E não foi por acaso que esse conto foi estruturado aí, 1, 2, 3, tudo funcionando aos 3. Tendo bebido, então, o terceiro copo de uísque, esse visitante começa a falar, e aí é inserida na história a ideia do exótico, de elementos exóticos. Ele chega de ter servido na Índia, na época a Índia ainda era, né? A Índia só foi se tornar independente da Inglaterra ou do Reino Unido lá nos anos 1940, então a Índia era uma colônia inglesa e considerado lugar de exotismo. E o pai da família, ele que perdeu o jogo ali, ele começa a conversar. A certo momento da conversa ele diz que ele gostaria de ir para a Índia, né? Ele mora naquele lugar esquisito lá, afastado de tudo, mas ele tinha vontade de conhecer templos, faquires. Então, em termos de ambientação, essa conversa já abre para algo de um exótico que traz a possibilidade das surpresas, né? Porque dentro de um imaginário mais convencional, né? Uma família que está ali tranquilamente fechada num mundinho isolado, esses elementos já são sugestão de algo diferente que pode acontecer ou ser imaginado. E o soldado já tinha falado antes sobre um objeto que ele tinha trazido da Índia, que era a tal da mão do macaco. E aí é gerada a curiosidade em torno desse objeto, e os 3 ouvintes ficam curiosos e tal. E o soldado hesita, né? É curiosa essa posição dele, né? Porque ao longo da história ele vai falar em mais de um momento que aquele objeto é melhor não se aproximar dele, é melhor jogar fora. Né? Mas ele traz o objeto para dentro da casa e exibe o objeto para a família e explica que é um objeto encantado, que foi um faquir que tornou aquele objeto poderoso e que ele fez isso porque queria mostrar que o destino rege a vida das pessoas e que aqueles que interferem nele, né, no destino, correm o risco de se arrepender amargamente. Então, aí está sinalizado o assunto, o tema, inclusive, principal do ponto, que é essa discussão sobre vale a pena querer mudar o destino? Né? O que a gente faz quando a gente deseja com força alguma coisa? E, no caso, conta com os poderes, né, de um objeto mágico. Então, como usar bem a nossa capacidade desejante, né? O que significa desejar certo, né? Se é que é possível falar dessa maneira. Eu estou estendendo um pouco, mas é porque o próprio soldado coloca na mesa, junto com a pata do macaco, com a mão do macaco, o assunto de um destino que pode ser alterado conforme as pessoas assim decidam. Tá? E aí ele explica que 3 pessoas diferentes podem ter, cada uma, 3 desejos atendidos. Né? Então, aquele objeto é mágico 9 vezes. E, na sequência, o pai pergunta para ele se ele já realizou os 3 pedidos dele. Ele diz que sim, e não diz quais foram os desejos que ele mesmo realizou. E conta que os desejos de um primeiro dono, então o terceiro poderia ser esse proprietário da casa ali, né? Mas ele tinha sido o segundo dono, o soldado, e que o primeiro tinha desejado também 3 coisas e a terceira tinha sido a morte, tinha desejado a morte.
A morte veio e, portanto, a pata passou para ele, soldado. Então, também o assunto da morte também entra ali na fala do soldado quando explica esse passado da pata, né, de realizar desejos. Certamente o desejo desse sujeito não foi a morte, tanto que ele está vivo ali e com o objeto em suas mãos. E a gente não sabe o que ele desejou. E aí eu acho que a primeira parte é mais ou menos em torno disso. Acaba a mão do macaco ficando com aquela família, né? O filho é caracterizado o tempo todo como alguém brincalhão, que tira sarro de tudo, que não acredita muito em nada, e é o filho que sugere que, já que se tem uma pata, que o pai escolha quitar a dívida da hipoteca, né? Ele peça como primeiro desejo 200 libras. O pai fica meio duvidando e tal, mas acaba verbalizando esse desejo, né? E aí, nesse instante, a pata, logo depois que ele pede, né, 200 libras, como primeiro desejo, a pata se move, ou ele acha que a pata se moveu, ele diz, né, o pai, ela se moveu, quando fiz o pedido, ela se contorceu na minha mão como uma cobra. E o filho continua brincando, que não vai aparecer dinheiro nenhum e tal e coisa, e isso conduz para o final da primeira parte, primeiro desejo já foi verbalizado, né? E aí o filho fica vendo coisas nas chamas da lareira depois que os pais vão deitar e aparece no meio das chamas uma face de macaco, né? A última, Herbert, nome do filho, permaneceu sentado no escuro, contemplando o fogo se extinguir, vendo rostos nas chamas. A última face era tão horrenda e simiesca, né, de face de macaco, que ele a contemplou assombrado. Surgiu tão expressiva, que com um riso nervoso procurou na mesa um copo com água para jogar sobre ela. Agarrou a mão do macaco e, com um leve calafrio, limpou a mão no casaco e foi para a cama. Então, termina o relato desse narrador, que é um narrador onisciente, neutro, em terceira pessoa, conhece os sentimentos das várias personagens, os pensamentos. Esse narrador encerra a primeira parte com foco sobre o Herbert, o filho, aquele que ganhou a partida de xadrez, aquele que sugeriu ao pai que pedisse 200 libras. Aí, a segunda parte, que é um pouco mais curta, começa iluminada, né? Era inverno, mas tinha sol, tinha um ar sadio de normalidade, que na noite anterior não tinha, né? Então, todo mundo que gosta de história de terror sabe que esse tipo de elemento nas histórias clássicas é bem importante. Nessas ambientações, às vezes muda do mais aterrorizante, porque não é nada aterrorizante, para depois voltar àquilo que assusta, né? Então, a mãe faz comentários de que eles duvidam dos poderes daquela mão de macaco. E o filho sai, vai trabalhar. Não demora muito, né? Acelera o tempo da narrativa, mas o pai comenta novamente que ficou meio com medo porque a mão tinha se mexido e tal. Daí logo aparece uma outra pessoa naquele lugar que era tão afastado, aparece uma pessoa à luz do dia, e esse homem espreitava a casa, e aí diz o narrador que daí joga o foco sobre a mãe, né? Pensou nas 200 libras e notou que o estranho estava bem vestido e usava uma cartola de seda nova e brilhante. Era um pouco inesperado naquele lugar. Por 3 vezes, para variar, ele parou diante do portão e se afastou.
Mas agora é só na quarta que a coisa acontece. Na quarta vez, depois de uma pausa, abriu resolutamente o portão e caminhou em direção à casa. A senhora White, no mesmo instante, desamarrou depressa os cordões do avental que usava, escondendo-o sob a almofada da cadeira. Então, entra este sujeito e diz que vem da parte de uma empresa, né, Maggie's, e aí a mãe já se assusta, né, que é o lugar em que o filho trabalha, e aí gira um pouquinho de tensão em relação ao que aconteceu com o filho, mas logo eles ficam sabendo que o filho morreu e que, portanto, morreu preso numa máquina e que ele está ali, foi encarregado de entregar a indenização pela morte do rapaz no valor de 200 libras. E aí termina a segunda parte. Sem notar o grito de sua mulher, o velho sorriu de leve, estendeu as mãos como um cego e abruptamente caiu ao chão desfalecido. Aí o foco é jogado no pai, mas a mãe é que protagonizou essa cena ali de receber o sujeito, de receber a má notícia. E aí eles conseguiram na realização do primeiro desejo. E aí vem a última parte, a parte final. Acho que eu vou ler, são só 3 páginas. Vou ler e aí quero que a gente converse sobre o desfecho depois na sequência. Parte 3. No vasto cemitério novo, distante cerca de 3 quilômetros, os velhos enterraram seu morto e voltaram para casa, mergulhada em sombras e silêncio. Tudo acontecera tão depressa que, a princípio, mal podiam entender o que se passara e permaneceram em estado de expectativa, como se algo mais fosse acontecer, algo que aliviasse o sofrimento que seus velhos corações já não podiam suportar. Mas os dias passaram e a expectativa deu lugar à resignação. A resignação sem esperança dos velhos, algumas vezes chamada erroneamente de apatia. Às vezes eles mal trocavam palavras, porque agora nada tinham para conversar e seus dias eram longos e entediantes. Cerca de uma semana depois, o velho acordou no meio da noite, estendeu a mão e notou que estava sozinho. O quarto estava escuro e da janela vinha o som de soluços abafados. Sentou-se na cama e ficou ouvindo. Volte para a cama, disse carinhosamente. Você vai ficar com frio. Mais frio está sentindo o meu filho, disse a velha, soluçando. Reparei porque era o velho que estava se falando, agora é a velha, né? Que está soluçando. O som dos soluços foi morrendo aos poucos nos ouvidos dele. A cama estava quente e seus olhos pesados de sono. Ele cochilou e logo dormiu, até que um grito exaltado da mulher o fez acordar-se sobressaltado. A mão do macaco, ela gritou freneticamente. A mão do macaco. Onde? O que está acontecendo? Perguntou ele alarmado. Ela veio cambaleando pelo quarto na direção dele. Eu quero a mão, ela disse em voz baixa. Você não a destruiu, não é? Está na sala, na prateleira, ele respondeu admirado. Por quê? Ela chorava e ria ao mesmo tempo e, curvando-se, beijou o rosto dele. Só pensei nisso agora, ela disse histericamente. Por que você não se lembrou? Lembrar do quê? Ele perguntou. Dos outros 2 desejos, ela respondeu. Só fizemos um pedido. E não foi o bastante? Ele respondeu com veemência. Não, ela gritou exultante. Nós faremos mais um. Vá lá embaixo, pegue a mão do macaco e manifeste o desejo de que nosso filho esteja vivo de novo. O homem sentou-se na cama, afastando bruscamente os lençóis de cima das pernas trêmulas. Meu Deus, você está louco, exclamou horrorizado. Vá buscá-lo rápido, ela disse ofegante. Faça o pedido. Ah, meu filho, meu filho. O marido riscou um fósforo e acendeu a vela. Volte para a cama, falou vacilante. Você não sabe o que está dizendo. Nosso primeiro desejo foi satisfeito. Por que não fazer o segundo? Disse a mulher exaltada. Uma coincidência, gaguejou o velho. Importante, né? A possibilidade de que tudo sejam coincidências. Vá buscá-la e peça, gritou a velha, tremendo de excitação. O velho olhou para ela. Ele está morto há 10 dias, falou hesitante.
Além disso, não sei como dizer, mas eu só conseguiria reconhecê-lo pelas roupas. Se antes ele já estava horrível de se ver, imagine agora. Traga-o de volta, gritou a velha, empurrando o marido na direção da porta. Acha que posso temer o filho que criei? Ele desceu, tateando na escuridão, procurando o caminho para a sala. Em seguida foi até o aparador. O talismã estava no mesmo lugar e o velho foi dominado por um medo horrível de que o pedido talvez trouxesse o filho mutilado de volta antes que pudesse fugir do aposento. Prendeu a respiração quando viu que havia perdido a direção da porta. Com a fronte coberta por um suor frio, achou o caminho e, tateando pela parede, alcançou o estreito corredor com a mórbida coisa na mão. O rosto de sua mulher lhe pareceu mudado quando entrou no quarto. Estava pálida e sôfrega, e para aumentar sua inquietação, tinha um aspecto sobrenatural. Sentiu medo dela. Ande, faça o pedido, ela ordenou com voz forte. Ele hesitou. É loucura, uma crueldade. Peça, a mulher repetiu. Ele ergueu a mão do macaco. Eu peço que meu filho viva novamente. O talismã caiu ao chão e o velho olhou para ele assustado. Em seguida, sentou-se trêmulo em uma cadeira, enquanto a esposa, os olhos como brasas, ia até a janela e abria as cortinas. Ficou sentado até sentir muito frio, espiando, de vez em quando, a figura da velha mulher olhando atenta pela janela. A vela, que ardera até embaixo da borda do castiçal de porcelana, lançava sombras bruxuleantes no teto e nas paredes. Depois, com uma cintilação mais forte, se apagou. O velho, com uma inexprimível sensação de alívio pelo insucesso do talismã, voltou para a cama. 1 minuto ou 2 mais tarde, a mulher foi para perto dele, silenciosa e apática. Nenhum dos dois falou. Ficaram ambos deitados em silêncio, ouvindo a batida cadenciada do relógio. Um degrau da escada rangeu e um rato correu ao longo da parede, emitindo um guincho agudo. A escuridão era opressiva, e depois de permanecer algum tempo deitado, o marido, enchendo-se de coragem, pegou a caixa de fósforos, riscou um e desceu a escada em busca de outra vela. No fim da escada, o fósforo apagou. Ele parou para riscar outro e, nesse momento, uma batida tão leve e furtiva que mal se ouvia soou na porta da rua. Os fósforos caíram de suas mãos. Ele permaneceu imóvel, a respiração presa, até que a batida se repetiu. Então correu de volta para o quarto, fechando a porta atrás de si. Uma terceira batida ressoou pela casa. — O que foi isso? Exclamou a velha senhora sobressaltada. — Um rato, disse o velho com voz trêmula. — Um rato. Ele passou por mim na escada. Sua esposa sentou-se na cama, escutando. Uma batida mais forte tornou a ressoar pela casa. — É o Herbert, ela gritou. — É o Herbert. Correu para a porta, mas o marido agarrou-a pelo braço e a segurou com força. — O que você vai fazer? Sussurrou em tom rouco. — É o meu menino, é o Herbert, ela gritou, lutando para se livrar. — Esqueci que eram 3 quilômetros de distância. Por que está me agarrando? Me largue, tenho que abrir a porta. O cemitério ficava a 3 quilômetros da casa. Esse era o tempo para percorrer. Pelo amor de Deus, não o deixe entrar, disse o velho atemorizado. Você está com medo do seu próprio filho, ela gritou, debatendo-se. Me largue, já vou, Herbert, já estou indo. Ouviu-se outra batida e mais outra. A velha, num arranco súbito, soltou-se e saiu do quarto. O marido seguiu-a até o patamar da escada, chamando-a suplicante enquanto ela descia correndo. Ele ouviu a corrente da porta ser retirada e a chave girando com dificuldade na fechadura. Depois a voz da velha, tensa e arquejante. O ferrolho, ela gritou, desça, não consigo alcançá-lo. Mas o marido estava de joelhos, as mãos apoiadas no chão, procurando desesperado a mão do macaco. Se ao menos pudesse achá-la antes de aquela coisa lá fora entrar. Uma saraivada de batidas ecoou pela casa e ele ouviu a cadeira ser arrastada. Era a mulher, aproximando-a da porta. Ouviu o ferrolho correndo devagar e, nesse instante, achou a mão do macaco. Freneticamente expressou seu terceiro e último desejo. As batidas cessaram de súbito, embora o eco ainda ressoasse pela casa. Ouviu a cadeira ser afastada e a porta abrir-se. Um vento frio subiu pela escada
O longo e alto gemido de desapontamento e angústia da mulher deu-lhe coragem para descer correndo até a porta. Depois foi até o portão e olhou. A luz do lampião em frente brilhava numa estrada calma e deserta. Bem tradicional, mas bem legal esse conto. E aí fica a pergunta, né? Qual é a história número 1? Qual é a história número 2? E como é que esse final foi construído, né? O que é que chama a atenção? A forma encontrada pelo Jacobs para dar o desfecho, né? Para encontrar o desfecho dessa história. As hipóteses giram em torno de tudo é coincidência, são coincidências e a mão do macaco não tem poder nenhum, ou, ao contrário, ela é tão poderosa que ela realizou os 3 desejos da família do homem que recebeu esse amuleto, né, esse talismã. E aí tem um espaço, algum espaço de possibilidades de leituras diferentes. É característico do terror, do fantástico, essa hesitação, né? Essa possibilidade, essa ambiguidade, e uma ambiguidade que é mantida até o final. Né? O narrador é onisciente até um certo ponto, ele é onisciente para entregar aquilo que as personagens sentem, né? O que passa pela cabeça do pai, em outro momento da mãe, do filho, até do soldado. Mas a onisciência dele é vetada, né, ou acaba na medida em que essa forma exige que muitas coisas fiquem em suspenso, né, algumas para interpretação mesmo do leitor, né, a decisão entre uma das possibilidades ou a outra, foi tudo coincidência, ou a Pata realmente tinha esse poder todo. Das histórias que a gente já analisou antes, mal comparando, talvez a que tenha mais semelhanças, mais pontos de contato com esta, seja a da Menina de Lá, em que também a menina desejava coisas e ficava no ar para o leitor, e no caso para o narrador, que era uma personagem, né? Conviveu com a família, mas não tinha, não sabia se eram coincidências, né? As coisas que tinham acontecido, que a menina desejou e efetivamente apareceram, né? A pamonhinha de goiabada e outras, a rã, né? O sapo que ela tinha desejado. E, por fim, claro, o caixão. O Guimarães Rosa aproveita em alguns contos esses diálogos com contos tradicionais, né? Com contos. Só que ele renova tudo, renova a linguagem, faz coisas mirabolantes, né, com esses enredos. No caso do Jacobs, ele também remete a uma tradição por exemplo, das Mil e Uma Noites. Até a própria mãe, em um momento, fala: isso está parecendo a história das Mil e Uma Noites, né? Ter um objeto que realiza desejos, não seja a lâmpada maravilhosa do Aladim, ou alguns outros relatos lá da série das Mil e Uma Noites. Em vários momentos, o leitor ou o ouvinte dessas histórias tradicionais se depara com esse elemento recorrente, né? Sempre nesses casos estará em jogo um pouco essa tematização de cuidado com aquilo que você deseja, né? Aquilo que você deseja pode acontecer, tenha certeza daquilo que você mentaliza, né? Porque, sei lá, seja a força do pensamento, ou a força da lâmpada, ou a força do gênio, ou a força da mão do macaco, pode mudar o destino de uma forma que não é bem aquela que você queria, né? Então, no fundo, é uma história bastante simples em torno dessas possibilidades, né? De ser ou não coincidência,
E aí, né, se a gente opta pela solução, foram coincidências, a tal da indenização por morte de um funcionário já estava decidida antes na vida, né, na vida representada, e era realmente 200 libras, independente de o pai ter desejado isso ou não. E também foi coincidência, foram coincidências todos aqueles barulhos na porta, e também foi coincidência que os barulhos pararam na hora que o sujeito emitiu o seu terceiro desejo, que o narrador não explicita, mas a gente com facilidade deduz qual foi, né? Mas tudo isso exige um pouco de construção mental, né? Então, mesmo um conto mais tradicional, não é um conto experimental, não é um conto moderno, os trabalhos do leitor, né, para ir preenchendo alguns vazios, sempre estão motivados por aquilo que já apareceu antes na história e tem como objetivo, como finalização, a tentativa de antecipar o desfecho, né, de tentar adivinhar o que vai acontecer no final. Às vezes a gente adivinha, às vezes a gente erra redondamente, né, mas tudo é questão de se manter atento ao desfecho que aquela forma consagrou como o único possível, né? E aí, se o leitor não gosta, depois pode ir lá e escrever a sua própria história e reinventar e escrever outro desfecho, outras partes para aquela história. Então, eu acho divertido, né? Depois de trabalhar sempre com contos mais modernos, seja do Guimarães Rosa, da Clarice, outra linguagem, mesmo do Mário de Andrade, né? Daí, digamos assim, voltar a um conto de uma tradição mais estabelecida, né? E pensar nos efeitos que ele causa e que não dependem de experimentação, mas dependem de uma forma pensada, craneada, para gerar esses efeitos. E agora quero ouvir vocês. Acho que eu vou interromper a gravação aqui, vai que isso anima pessoas.